Por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, e nós vamos ler a partir do capítulo 11. Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Senhor Deus, mais uma vez, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, e por este culto, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. Que possamos sair daqui essa noite entendendo, Senhor, a importância desse relato. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo de uma vez por todas quem o Senhor é. O nosso Rei, o nosso Salvador. Aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, nós temos falado durante algumas semanas acerca de encontros, né? Hoje nós não vamos falar em particular acerca de um encontro com Jesus com uma pessoa, mas o encontro de Jesus com muita gente, né? O encontro de Jesus com a multidão, na verdade, porque ele adentra a cidade de Jerusalém numa época de festa. Então, todos os judeus, como era de costume, ainda hoje todos os judeus na época da festa, eles vêm de todos os lugares para Jerusalém, a cidade santa, se reúnem ali para então celebrar a Páscoa, celebrar o livramento do seu povo perante os egípcios. Okay? Isso é a Páscoa para eles. Não é para sim para nós, mas nós também celebramos uma libertação. Nós celebramos a nossa libertação das amarras do pecado. Nós celebramos a nossa libertação das amarras de Satanás. Então, para nós, é motivo ainda maior de celebração. Porque nós não somos só libertos geograficamente falando, nós somos libertos espiritualmente falando. Nós somos verdadeiramente livres. Amém? Então, é isso que nós precisamos lembrar quando nós falamos em Páscoa. Nós precisamos ter isso em mente. É por isso que nós celebramos. É por isso que é tão importante nós entendermos o que aconteceu nesse domingo que antecedeu o domingo de Páscoa. Essa é a última semana de Jesus na terra. Essa é a última semana do Verbo encarnado na terra, antes dele morrer e ressuscitar mais uma vez. Glórias a Deus por isso. Ok? Então, Jesus, ele já havia predito o que ia acontecer. Ele já havia falado isso para os seus discípulos. Por exemplo, Marcos capítulo 10, verso 33, ele diz o seguinte: Estou subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Esse relato, ele é importantíssimo para a história do cristianismo.
Aliás, ele é importantíssimo não só para o cristianismo, mas para toda a humanidade. Esse relato ele é tão importante que, ao contrário de alguns outros relatos na Bíblia, que alguns evangelhos citam, outros não, esse relato aqui está nos 4 evangelhos. Essa informação ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Contados de diferentes formas, de diferentes maneiras, porque cada um viu de uma maneira, cada um ouviu de uma maneira, mas nos 4 evangelhos. Estava próxima a festa da Páscoa. O ministério do Senhor Jesus sempre foi marcado por milagres, sempre foi marcado por perseguições, e muitas vezes o Senhor Jesus dizia o seguinte: olha, você foi curado, agora vá e não conte a ninguém, fique quieto, mas dessa vez não. Dessa vez o Senhor Jesus está literalmente se revelando a todos. Ele se revelou ao povo, ele se revelou aos mestres da lei, aos fariseus, ao povo romano. Ele está se revelando e dizendo quem ele é realmente. É importante lembrar também essa cena, vamos imaginar a cena. O povo judeu, ele esperava um Messias que viesse como veio, por exemplo, o rei Davi. O povo judeu, ele esperava um Messias que viesse para salvar e libertar, mas de punho forte, de espada na mão, montado num cavalo gigante. Até mencionei isso hoje de manhã, que lá no Brasil nós temos uns cavalinhos velho michuruca, né, assim, meio pequenininho, mas aqui tem uns cavalos que parecem uns camelos de tão grande. Né? Você vai lá ver a troca da guarda da rainha, lá você vê uns cavalos que o peito dessa largura, assim, coisa mais linda. Então você imagina um cavalo daqueles, sendo montado por um rei, de espada na mão, empunhando. Era assim que eles esperavam que o Messias viesse. Isso o povo judeu. Agora, para o povo romano, eles imaginavam que a entrada de um rei seria mais ou menos como a entrada de um coronel, de um comandante da legião romana. Do mesmo jeito, depois de vencer uma batalha, com o escudo numa mão, com a espada na outra, montado num cavalo, e aí vem Jesus, humilde, montado num jumentinho. Humilde, montado. Está com o Diego. Posso? A chave fica aqui, ó. Está dentro do quadro aí, ó. A chave lá dos bebês fica dentro do quadro aqui, ó. É da creche? Ah, então é a vermelha. Onde é que eu estava? Olha, vocês estão prestando atenção. Então vem o Senhor Jesus montado num jumentinho. Tem que empolgar de novo, porque a empolgação acabou. Calma aí, vamos empolgar de novo. Vamos lá. E aí, então nós sabemos. Então o povo judeu espera de um jeito, o povo romano espera de outro. E aí vem o Senhor Jesus montado nesse jumentinho. E aí nós vemos também alguns sinais do poder do Senhor Jesus, né? Por exemplo, vamos lá, Marcos 11, versos 2 a 3, diz o seguinte: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Veja bem, ele falou isso para os seus discípulos, aqueles que conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o Velho Testamento. Então, provavelmente, a hora que eles ouviram isso, automaticamente eles já fizeram o link com a profecia de Zacarias 9. Zacarias 9:9, ok? Eles falaram, opa, está aí, está se cumprindo o que foi predito. Zacarias 9:9 diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Ali, o Senhor Jesus já demonstrou a sua onisciência, ele indicou exatamente onde o jumento ia estar, ele indicou exatamente como o jumento ia estar, e já disse que os donos do jumento
iriam ceder e não ia ter problema nenhum. Então o Senhor ali já demonstra o seu poder. O Senhor Jesus também o Senhor Jesus também demonstra autoridade nessa passagem. Porque Ele ordena, Ele diz aos seus discípulos, vão e façam assim, assim e assim. Eles vão e obedecem. E também demonstra autoridade, inclusive, sobre o animal. O animal não era domesticado. Ninguém havia montado aquele animal ainda. Mas mesmo assim, tudo correu como o previsto. Não é verdade? E aí, aquele povo então, vendo Jesus passar, começa a colocar suas vestes, começa a jogar galhos de palmeira pelo chão, fazendo para ele uma passarela, e diziam, Hosana, Hosana nas alturas. O que significa Hosana, meus irmãos? Hosana significa, salve-me, Senhor, salva agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o ano que vem, é salva agora, me salva, nós necessitamos de Ti. Isso é o que significa Hosana, nós o suplicamos, nos salve. Jesus então estava declarando com essa entrada que eis que está chegando a hora onde o justo morrerá pelos injustos, o Cordeiro Imaculado do Senhor morrerá pelo pecado de muitos. Aquele sem mácula, aquele sem pecado algum, está prestes a cumprir o propósito pelo qual ele veio à terra. Morrer, crucificado, em favor de muitos. Em favor de muitos. Essa hora, todos estão ali atônitos com a cena. Todos estão querendo entender o que está acontecendo. O povo gritando, esse é o Messias, Senhor nos salva, Senhor nos salva. E ele entrando num jumento, e as pessoas fazendo para ele um caminho, e o povo olhando, contemplando aquele momento, e talvez até entrando também naquele clima de adoração, naquele clima de prostrar rosto em terra, e dizer, Senhor, é Ele. E assim como lá então, ainda hoje, eu vejo e eu entendo que existem pessoas exatamente assim, que olham para Jesus, que contemplam o poder de Jesus, que até sabem ouvir falar de Jesus, mas não têm ideia nenhuma de quem o Senhor Jesus é. As pessoas contemplam, as pessoas o adoram, mas não tem ideia de quem Ele é. Então eu quero te fazer a primeira pergunta da noite. Lembra que eu gosto de pergunta, né? A primeira pergunta da noite. Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? Ele é um homem bom, que andou pela terra? Ele é um profeta? Ele é um fantoche? Que você faz com ele o que você quer, pede para ele, se não der, você fica bravinho? Quem é o Senhor Jesus para você? Quem é? Faça essa pergunta para você essa noite. Faça essa pergunta no mais íntimo do seu coração e diga, Senhor, será que eu entendo realmente quem o Senhor é? Será que eu entendo isso? E caso você ainda tenha dúvidas, eu vou dizer algumas coisas acerca de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias, o ungido do Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei eterno. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o nosso Senhor Jesus. Nós não adoramos um Deus de pedra, nós não adoramos um Deus de pau, de madeira, feito por mãos humanas, mas nós adoramos um Deus vivo, vivo. No próximo domingo, como eu disse, nós não vamos celebrar a morte de Cristo, nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Nós entendemos que houve a necessidade dele morrer, mas houve a necessidade dele morrer para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso houve a necessidade. Então por isso estamos aqui. Deveríamos estar de corações jubilantes essa noite.
Porque hoje nós estamos ouvindo acerca do que está para acontecer. Não está para acontecer para nós, porque nós já sabemos, mas imaginem a cena, imaginem o momento, imaginem todo o sofrimento que está por vir durante essa semana. Imagine essa é a última semana do Senhor Jesus. Ele já sabe o que vai acontecer, o seu coração começa a ficar entristecido, o seu coração começa a ficar perturbado, e ele sobe no monte para orar, e ele chama os discípulos para orar, e adivinha o que eles fazem? Dormem. E aí ele chama de novo, e adivinha o que eles fazem? Dormem. Dormem, assim que o povo de Deus está, dormindo, assim como alguns de vocês aqui agora, dormindo. Irmãos, a seriedade e a gravidade dessa situação, para nós hoje, ela não tem como mensurar. Porque hoje o mundo está, mais do que nunca parece, necessitado de entender quem Jesus é. As pessoas têm tido uma visão conturbada, acerca de Cristo. As pessoas têm imaginado o Cristo que elas querem que Ele seja. Eu não vou nem mencionar aqui o que foi, depois se vocês quiserem, você pergunta para ela. Mas eu e a Adriana assistimos um vídeo ontem que me deixou um tanto, não surpreso, porque eu já desconfiava, mas eu falo, tá vendo? É isso. E aí as pessoas começam a colocar heresias na Bíblia, onde a Bíblia não diz, e diz que tudo é em favor do amor. Tudo é em favor do amor. Eu já citei isso outro dia e quero citar mais uma vez. E vou continuar citando. E vou continuar falando isso, porque eu li aquilo, teve um impacto quando eu li aquilo numa frase tão pequena, mas tão impactante. Irmãos, irmãs, amigos, é o seguinte, você precisa falar, eu preciso falar, nós precisamos falar em amor. É verdade. Mas o amor não pode nos impedir de falar a verdade. Não pode nos impedir de falar a verdade. Nós não devemos apresentar o Evangelho com uma camadazinha de geleia por cima para ficar mais adocicado. Nós não precisamos colocar melzinho no Evangelho. Nós não precisamos e não devemos fazer isso. A verdade precisa ser dita em amor, mas a verdade precisa ser dita. E é o que estão fazendo com o Senhor Jesus, é o que estão fazendo com o nosso Mestre. Eles estão deturpando a palavra de Deus, eles estão deturpando o nosso Senhor, eles estão escarnecendo do nosso Cristo, e muitas vezes a responsabilidade disso é nossa. É nossa. Então, mesmo sendo tudo isso que eu disse, Senhor, Salvador, Messias, Filho de Deus, Rei Eterno, Ele adentrou a cidade santa, humilde, montado num jumentinho, sem sela, sem pompa, talvez só no pelego, né, como dizem lá no interior, vocês conhecem essa? Só no pelego? Só no pelo? Pelego é uma camadinha de pelo que você põe por cima ainda, não é isso? O Carlinhos sabe, Carlinhos de Goiânia, montador, fazendeiro, não é, Carlinhos? É isso, sem pompa, sem sela, nada disso. E ele então adentrou a cidade. E ele adentrou a cidade, assim como diz Mateus 5,3, nas bem-aventuranças, assim como ele adentrou humilde, a Bíblia diz que nós devemos também nos apresentar humildes diante de Deus. Mateus 5,3 diz que nós devemos ser humildes de espírito, pois desses é o reino dos céus. Soberba não tem lugar no reino dos céus. Na verdade, a soberba foi o que aconteceu lá no início, quando bagunçou tudo. Soberba não tem lugar no reino dos céus. Soberba não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então, crente soberbo também parece que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, se é que vocês me entendem. Deixa a soberba de lado, deixa a soberba para trás, deixa a soberba, deixa tudo isso para trás, porque disso nada importa e nada de bom pode vir dessas coisas. Então, que nós possamos verdadeiramente sermos humildes. E nessa hora, meu querido, não importa quem você é, não importa
a sua conta bancária, quanto dinheiro você tem no banco, não importa a cor da sua pele, não importa se você é macho, se você é fêmea, se você é homem, se é mulher, isso não importa. A verdade é que hoje, o momento que nós estamos vivendo, nunca na história da humanidade houve tamanho problema, vamos dizer assim, claro, tirando as 2 guerras mundiais, né? Mas tamanho problema ao nosso redor, nós não sabemos o que fazer. Usa máscara, não usa, lava a mão, não lava, vai, não vai, fecha, não fecha. O que nós fazemos? As pessoas estão desorientadas, nós não sabemos o que fazer. Então, nesse sentido, nós estamos todos no mesmo barco, carecidos única e exclusivamente do quê? Da graça de Deus. Porque se não for por ela, queridos, não vai. Então, Jesus, ele ao adentrar Jerusalém, a se revelar, a ter esse encontro maravilhoso mais uma vez com aquele povo, alguns até entenderam, mas alguns dos mesmos que estavam gritando, Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas, uma semana depois estavam gritando, crucificam, crucificam. Os mesmos. Será que é assim que nós fazemos também? Num dia nós estamos gritando Hosana e amanhã nós estamos dizendo crucificam. Será que hoje nós estamos dizendo glória a Deus, Senhor, obrigado por tudo, e amanhã nós estamos dizendo que Deus é esse que me esqueceu? Que Deus é esse que não está vendo meu sofrimento? Para de olhar para o umbigo. Para de olhar só para o seu umbigo. Não, Ele não esqueceu. Não. E sim, Ele está vendo. Sim, Ele está de olho, Ele está atento a tudo e a todas as coisas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é a minha vontade, mas é a vontade dEle, não é verdade? É a vontade dEle. Claro, nós nos decepcionamos, ou ficamos tristes, ou ficamos aborrecidos, mas no final das contas é a vontade dEle que prevalece. E ponto final. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos nada, Ele pode tudo. É Ele que pode. E para te encorajar, assim como eu fui encorajado, preparando esse sermão, preparando esse estudo, preparando as minhas notas, me veio à mente o texto de Hebreus 12. Abram comigo, Hebreus 12, por favor. Capítulo 12, verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Como eu disse agora há pouco, os mesmos que estavam gritando, Senhor, Senhor, salva-nos, liberta-nos, Hosana. Muitos deles foram os mesmos que alguns dias depois gritaram, crucificam, ele é impostor, ele é mentiroso, ele não é Deus, ele não é o enviado. Então, quando lemos esse texto de Hebreus, olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador. O que significa isso, igreja? O autor é Ele quem inicia a fé em nós e é Ele quem bate o martelo. É Ele quem começa e é Ele quem termina. É Ele, somente Ele. Então que os nossos olhos possam estar fitos nele, somente nele. Irmãos, então com essa entrada triunfal, na qual eu
maneira mais simples e rápida e objetiva possível, coloquei aqui para vocês, nessa entrada do Senhor Jesus naquela cidade, pelos portões daquela cidade, onde todos estavam, de certa forma, maravilhados, ou pelo menos assustados com o que estava acontecendo, porque não estavam entendendo nada. Com essa entrada, então, em Jerusalém, ele estava certificando para todos que estavam vendo qual era o propósito da sua vinda e quem ele realmente era. Ele estava cumprindo, ele estava concretizando a profecia que foi dita a respeito dele mesmo. O Rei dos Reis viria montado num jumentinho. Não há outro. Não espere. Não espere mais, porque não há outro. Ele já veio. Você pode esperar ele vir de novo, porque ele prometeu e vai vir. Ele vai buscar a sua igreja e vai nos levar com ele. Glórias a Deus. Amém? Amém. Isso. Isso você pode esperar. Agora não espere ele vir. Espere ele vir novamente, porque ele já veio. Ele já veio. E ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, para nos perdoar. Hoje, então, ao lembrarmos e aprendermos acerca disso, existe a necessidade de reflexão. Nós precisamos refletir no que nós estamos ouvindo. Precisamos refletir quando nós lemos a palavra do Senhor. Parece uma passagem que não é que não faz sentido, mas a gente só passa o olho nela, né? A gente só passa o olho e fala, isso aqui foi o que aconteceu, que precedeu a morte, a ressurreição de Cristo. Mas é muito importante nós entendermos isso. Eles não sabiam, não entendiam, ou não acreditavam no que estava acontecendo. Mas nós hoje, mais de 2000 anos depois, nós sabemos, entendemos e cremos no que aconteceu. Não é verdade? Você sabe, você entende, você crê no que realmente aconteceu e por que aconteceu. E como disse o texto aos Hebreus, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, para que possamos ter vida com Deus verdadeira. E agora, minha segunda pergunta: o que é que tem te atrapalhado? O que tem ficado no meio entre você e Cristo? Aí você me responde, é o pecado. É. Mas qual é o pecado? O pecado tem nome. Sabia que pecado tem nome? Pecado tem nome. A gente não pode chegar diante de Deus, não precisa ser diante de mim, não precisa ser diante do pastor Kleber, se quiser pode ser também. A gente pode ajudar orando a respeito. Agora, você não chega diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei. Somente. Você diz, Senhor, eu pequei contra ti, fazendo assim, 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 assim e assim. Isso é confessar pecado. Confessar pecado dizendo, Senhor, eu pequei, é fácil. Eu quero ver confessar pecado dizendo assim, Senhor, eu fiz isso, 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 e me ajude a não voltar a fazer. Isso é confissão de pecado. Isso é confissão de pecado. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, gente. O que é que tem nos atrapalhado? Peça a Deus agora, para que Ele te traga à sua mente. O que é, Senhor, que tem me atrapalhado? O que é que tem me atrapalhado de ter comunhão verdadeira contigo? O que é que tem me atrapalhado, tem tirado o meu foco, tem tirado o meu pensamento do Senhor, tem tirado a minha adoração do Senhor, tem tirado a minha vontade? O que é que tem te atrapalhado? E ore a esse respeito. Eu não sei, eu posso orar de maneira genérica, falar assim, Senhor, olha, abençoa, tira tudo isso dos irmãos, das irmãs, faça isso, mas é só você, é muito íntimo. É você com Deus, sou eu com Deus, entende? Então faça isso essa noite. Qual é o pecado que ainda tem te envolvido? Qual é o pecado que ainda tem te tirado da presença de Deus? Não tem te deixado verdadeiramente se achegar ao Senhor? Como eu disse, muitas daquelas pessoas que gritaram, Hosana, Hosana, foram aquelas que gritaram, crucifica. E de certa forma, eu e você, todos os dias, fazemos a mesma coisa com Cristo. De manhã, Hosana, à noite,
crucificam. De manhã, hosana. À noite, crucificam. E o contrário também. De manhã, crucificam. À noite, hosana. Nós somos tão imprudentes nesse quesito. Nós somos tão imprudentes no quesito da oração. Nós precisamos aprender a orar de verdade, igreja. Nós precisamos aprender a orar. Olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só Ele pode nos curar verdadeiramente, só Ele pode nos livrar verdadeiramente do pecado. Mas que possamos, em nome de Jesus, colocar os nossos fardos aos pés dEle. A palavra do Senhor diz que o nosso fardo aos pés do Senhor Jesus se torna leve. Nada como carregar um fardinho de feltro, né? Que não pesa nada. E muitas vezes nós estamos carregando um fardo que na verdade não é nosso. Ou nós estamos carregando porque nós queremos carregar, como Peregrino, né, Pastor Kleber? Pastor Kleber é fã do Peregrino, eu também sou. Já assistiram o filme do Peregrino? Já leram o livro? Um clássico. Tem grátis no YouTube, procura lá o Peregrino. Muito bom. Carregando aquele fardo o tempo todo. Quando ele entendeu o seu propósito, quando ele entendeu quem era Cristo, o fardo simplesmente desapareceu. Sumiu. Ele não tinha mais fardo para carregar. Então, meus irmãos, eu quero os encorajar, lendo mais uma vez, Hebreus 12, 1. Portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Ele sejam dadas honra, glória e louvor para todo sempre. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em reconhecimento de quem o Senhor é. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, obrigado por quem o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai, e por quem nós nos tornamos quando cremos em Ti. Nós nos tornamos co-herdeiros do Teu reino, Senhor Deus, por causa do Seu poder, por causa da Sua salvação. Nós nos tornamos, ó Pai, filhos de Deus. Nós nos tornamos, ó Pai, luz e sal. Nós nos tornamos, Senhor, amados do Senhor, por causa do Teu amor, por causa do Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor Deus. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós o tratamos da maneira que aquele povo Te tratou. Apenas com olhares deslumbrados, dizendo, Hosana, Hosana. E alguns dias depois, o colocaram na cruz. Pai, nos perdoe e nós Te pedimos, como foi lido aqui, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a deixar para trás tudo que nos atrapalha de ter um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor Deus. Senhor, nós queremos Te servir cada dia melhor, nós queremos Te louvar a cada dia mais, nós queremos aprender mais e mais contigo todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos. Nós carecemos de Ti. Nós precisamos do Senhor todos os dias nas nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos da Tua graça se renovando na nossa vida todos os dias. Sem Ti não somos nada, sem Ti não podemos nada, Senhor. Nos ajuda. Nós Te pedimos. E que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É no nome dEle, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.